Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo de geometria analítica. Neste aqui nós vamos falar sobre base canônica e combinação linear. E vou começar definindo aqui no nosso GeoGebra dois vetores importantíssimos, o que a gente chama tradicionalmente de vetor I, 1,0, tá? E o vetor J, que é igual a, você já deve 0,1, você já deve ter percebido que são dois vetores aí, ó, unitários, perpendiculares, vetores bastante simples, bastante simples e bastante úteis. Por quê? Porque, por exemplo, se eu colocar qualquer outro vetor aqui, vou colocar o nome dele, o tradicional vetor V, tá? Um vetor qualquer, igual, por exemplo, 3 e 2. Eu digo para vocês que fazendo uma multiplicação desse vetor aqui por 3, ele vai ficar desse tamanho aqui, não é? E fazendo a multiplicação desse vetor aqui por 2, ele vai ficar desse tamanho aqui, não é? Se você fizer agora a soma desse grandão com esse grandão, pela nossa soma aí baseada na regra do paralelogramo, você consegue acertar a pontinha do outro vetor, ou seja, você consegue escrever o vetor V como uma soma desse cara aqui de baixo, possivelmente multiplicado por um número, e desse cara aqui do lado, possivelmente multiplicado por um número. E vamos fazer isso? Quer ver? Ó? Se eu apagar, só lembre-se, coloque sua atenção nesse ponto aqui e coloque sua atenção nesse vetor aqui, tá certo? Você vai ver que se eu escrever que 3 vezes o i mais 2 vezes o j, olha lá, eu tenho um vetor que o GeoGebra chamou de U. 3i mais 2j, exatamente, olha só, o vetor V. Observa aqui as bolinhas aqui do lado. Aqui, ó, aqui, ó. Tô falando o seguinte, presta atenção nisso aqui agora. Por enquanto, eu estou com o vetor U aparecendo. A bolinha está marcada. Esse daqui é o vetor U, tá certo? Observe que o vetor U é criado como 3i mais 2j, justamente as coordenadas do nosso vetor V multiplicado pelos vetores I e J. Como assim? Muito simples. Eu disse para vocês que esse vetor U, esse ponto aqui, poderia ser alcançado e esse vetor aqui poderia ser escrito como uma multiplicação desse vetor I, possivelmente somado com esse vetor J. E foi exatamente isso que eu fiz. O vetor U, 3i mais 2j, pela regra do paralelogramo, o 3i está aqui, o 2j está aqui. O paralelogramo me leva justamente a formar o vetor U. E observe que, obviamente, o vetor U é o vetor V anteriormente considerado. Se você pode selecionar um ou outro e os dois estão juntos. Quer dizer, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que esses vetores aqui simplificam minha vida de escrever qualquer vetor como se fosse uma soma de vetores elementares. Esses dois vetores são chamados de base canônica. Vou escrever isso aqui depois para vocês, tá? Base canônica. Eu posso escrever qualquer vetor, tá? De uma maneira extremamente rápida e simples. Olha lá, é só colocar o 3 aqui, virou 3i e o 2 virou 2j. Eu posso escrever qualquer vetor com uma soma de vetores dessa base canônica aí, de uma maneira bem rápida. E essa combinação de vetores é chamada de combinação linear, tá bom? Quando você pega dois vetores ou três vetores e soma, você tem uma chamada combinação linear.
E no espaço, como isso aí fica? Vamos repetir essa ideia toda lá, vamos mudar de calculadora. Vamos colocar a calculadora 3D aqui do nosso GeoGebra e vou definir aqui agora o i, tá? Como sendo um vetor de 3 coordenadas. Tá? 1,0,0. Olha ele ali aparecendo aqui, ó. Dá uma olhada, ele aqui aparecendo, tá? Vou definir o J. Zero vírgula 1,0. Ele apareceu lá no nosso desenho. E vou definir um terceiro vetor agora que eu vou te dar o nome de K. E JK, seguindo a ordem das letras do alfabeto aí, tá? 0,0,1. E nós temos aí, ó, vou até ampliar aqui para vocês, os três vetores da chamada base canônica do nosso R3 aqui, do espaço 3D, que a gente está acostumado a dizer, tá? Tecnicamente, esse aqui é o espaço R3, que a gente costuma dizer. Qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear de I, J, K. Esses caras aqui são também chamados de base canônica do R3. R3 significa o espaço tridimensional que a gente tem, tá certo? Bom, então vamos lá. Se você quiser escrever um vetor V como se fosse 2i, 2i mais 3j menos, vou colocar menos agora só para a gente, menos 4k, você tem, observa só, antes do GeoGebra fazer a coisa, ó, você tem um vetor 2, 3, menos 4, exatamente as coordenadas, 2, 3, menos 4, tá bom? O sinal vai junto, tá certinho? Então, o vetor 2, 3, menos 4, ele é formado pela combinação linear de I, J, K da seguinte maneira, 2i mais 3j menos 4k, como o GeoGebra vai acabar mostrando para você aí, ó. Aí lá embaixo, ó, tá vendo? Tá embaixo do nosso plano, vou até reduzir um pouquinho. Olha ele aqui, ó. Tá certinho? Lá no meio tá a nossa base canônica e o vetor aponta para baixo daquele plano cinza aqui que o GeoGebra te dá de graça. Tá certinho? O vetor tá cá embaixo. Esse é o vetor, se você olhar direitinho, tá? Olha lá. Ele tem 2i, 3 no J, e agora no K, que é a nossa profundidade aqui, ó, o K tá para cima, ele tem 5 para baixo, 4 para baixo, né? 4 para baixo é fácil a gente ver aqui quando a gente faz o desenho, tá certo? Então, moçada, com a base canônica a gente consegue escrever qualquer vetor como se fosse uma soma de vetores. Com a base canônica você consegue escrever qualquer vetor com uma combinação linear de vetores elementares, tá certinho? Bom, é isso daí que é a grande ideia que a gente tem. E agora tem uma outra ideia que eu gostaria de falar para você e passar rapidamente, sem você precisar se preocupar, que é a seguinte: se eu tivesse vetores assim, será que eu conseguiria escrever qualquer vetor? Olha lá, 1 menos 1, e o vetor j virou 1 e 1 agora. Vou apagar o vetor v e o vetor u, tá certo? Eu vou fazer até diferente aqui. Vou colocar aqui e colocar aqui. Vamos ver. É isso mesmo. Se os vetores não estivessem perpendiculares, eu conseguiria escrever qualquer outro vetor como combinação linear desses vetores aí, já é uma outra base, tá? E a gente tem alguns teoremas na matemática que nós estamos falando aqui para vocês, a gente diria o seguinte: sim, quaisquer dois vetores no plano R2 que não sejam, tá?
que não sejam na mesma direção, com eles você consegue escrever qualquer outro vetor aí. Por exemplo, o vetor, vou dar um chute aqui, o vetor 2, 2. Olha lá, o vetor, vamos colocar um vetor 2, 2 simples aqui. O vetor 2 e 2, não, vamos fazer um outro, vamos fazer um vetor 3 e 2, só para poder ficar, né, não ficar muito chatinho. Vamos lá. 3,2. Ali está o vetor, tá? Olha só, como é que eu posso escrever esse vetor aí como combinação linear desse e desse? Essa é a nossa questão. Porque se fosse esse e esse, você já saca direitinho. Esse vetor aqui, ó, é simplesmente 3i mais 2j, não é isso aí? O vetor v é igual a 3i mais 2j, tá? E agora, como o vetor não está na nossa base canônica, como é que você escreve ele? Observe só que eu vou dar um chute aqui olhando, só aqui mais ou menos, olhando o que pode ser feito. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso aí, olhando aqui os números, olha, olhando os números, ó. Olhando os números. Esse 2 aqui me diz que eu tenho que aparecer com J uma vez. Esse 3 me parece que eu posso fazer o seguinte, eu somo esse com 2 vezes esse aqui. Vamos ver se dá certo? 2i mais j. 2i mais j deu 3, 2. Olha lá. Eu vou apagar o vetor v aqui por enquanto. E deixar o GeoGebra definir o 2i mais j, que é exatamente o meu vetor v anterior. Olha só. O vetor v e o vetor u, se eu apagar um e acender o outro, ó, estou acendendo o vetor u, tá vendo? O vetor u está aqui. O vetor v é o mesmo vetor. Então, o vetor u é 2i mais j, que se eu pegar o i, multiplicar por 2 aqui e somar com esse cara de baixo, eu tenho esse vetor aí, o 3, 2. Ou seja, eu consegui com isso utilizar uma base não canônica, tá, para escrever um outro vetor qualquer do plano. Desde que eles não estejam na mesma direção, eu consigo escrever qualquer vetor aí do meu plano, aí do meu espaço R2, com combinação linear de dois vetores, tá certinho? Então, moçada, eu vou só escrever isso para vocês, essas ideias, vou escrever aqui só o essencial para a gente relembrar. Então, a gente vai fazer a base canônica no R2, resumindo, base canônica do R2. Lembre-se que R2 é o nosso plano XY, tá? Ele é formado pelo vetor I, que é igual a 1, 0, e o vetor J, que é formada pelo vetor 0, 1. Base canônica no R3, que é nosso espaço 3D, como a gente costuma dizer, tá? Hoje em dia, cheio de computação gráfica, né? E, aliás, é isso que você tem que saber. Para mexer com computação gráfica, você não pode dispensar a álgebra linear, nem a geometria analítica que nós estamos vendo aqui. Eu falei de álgebra linear porque isso daqui também é matéria, são elementos do nosso curso de álgebra linear, tá? Que é o que mais se usa lá na computação. A base canônica do R2 é o vetor I, 1, 0 e o J, 0, 1. Observe só que eles têm o mesmo nome, mas é o número de componentes dele, é o número aqui das componentes aqui dele, que só tem duas, tá? Que vão te diferenciar do I e do J lá do seu R3, que são três, tá certo? Bom, vamos lá. Combinação linear. Combinação linear é simplesmente você somar vetores para formar outros vetores. Por exemplo, o vetor, vamos colocar o elementar primeiro, vetor V 3, 4,
pode ser escrito como combinação linear do I, 3I, mais 4J. Você faz imediatamente. Um vetor W lá no R3, que é menos 3, menos 2 e 5, pode ser escrito imediatamente como combinação linear. Menos 3i menos 2j mais 5k dos vetores da nossa base, tá certo? E se você tiver vetores que não são da mesma direção, ou no mesmo plano, no espaço, você pode escrever quaisquer outros vetores. Mas esse é um problema que a gente vai ver depois. Por enquanto, a ideia fica aí para você. E eu vou deixar alguns exercícios, tá? Esse daqui é o mais elementar. Você vai simplesmente escrever isso aqui como combinação de IJ e esse aqui como IJK, tá? Esse daqui eu vou deixar ver você, olha lá, quebrar um pouco a sua cabeça, porque agora nós estamos com uma base não canônica aqui, ó. Como é que esses dois, combinando linearmente, formam esse, tá certo? É isso que eu quero nesse 12.2. O 12.3, como você escreve o vetor 1 e 1 como combinação linear dos vetores 0, 1 e 1 menos 1, vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça, e o 12.4 também vai dar uma dor de cabeça para você. E o 12.5 ele é conceitual, porque o vetor v 4,2 não pode ser escrito como combinação linear dos vetores u, 1 e menos 2 e o w, menos 3 e 6. Eu falei a solução dele aí quando a gente falou de combinação linear. Você lembra daquele negócio? Quando é que a gente consegue fazer então que um vetor seja escrito como combinação dos outros? Qual que é a condição? Pensa aí e aguarde a gente no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês todos.